Rapaziada, Japão 4, Tunísia 0, num jogo que não tem nem muito o que dizer, assim, do ponto de vista tático, porque foi um domínio completo do Japão. A Tunísia veio para simplesmente se defender e a verdade é que não conseguiu, né? Era um time que, assim, o Japão também tem todos os seus méritos, obviamente. Na verdade, eu vejo muito mais como mérito do Japão do que demérito da Tunísia, porque o Japão fez o gol logo cedo e aí quebra toda essa parada que um time vem para se defender e aí se não sai o gol, o time que está atacando já fica mais nervoso e a partida fica mais tensa. O Japão fez seu gol logo cedo ali por volta aí dos 3, 4 minutos. E aí, cara, assim, depois disso, meio que o time que vem para se defender desmorona, né? Porque tem que ir atrás do resultado e era um plano tático já mais para defender e aí já não dá certas coisas. Então foi um domínio completo do Japão. Cara, assim, perdeu o Mitoma por lesão, né? Mas tem jogadores muito bons. O Ito, o Ueda, o Nakamura numa ponta, o Doan na outra. E, assim, são excelentes peças. Criam muito ali pelas alas. As alas do Japão são muito poderosas, são muito eficazes, né? Com todos os seus ataques, criam muitas chances claras. E fez um saldo muito importante hoje, cara. Porque a Holanda deu uma goleada na Suécia inesperada, né? Então é um saldo importante porque vai pro jogo contra a Suécia, o Japão, para ganhar, para quem sabe conseguir um saldo melhor do que a Holanda no final, já que eles empataram na primeira rodada e conseguir esse primeiro lugar. Eu acho difícil, eu acho que a Holanda vai golear a Tunísia também, então acaba que fica um pouco difícil de buscar esse saldo, porque eu não vejo a Suécia sendo goleada de novo, já depois de ser goleada contra a Holanda, ser goleada contra o Japão na terceira rodada de novo. Mas vai que, né? Mas eu acho que a Holanda termina em primeiro e o Japão termina em segundo lugar, e aí vai ter que sobrar ali um terceiro lugar para a Suécia. E vamos ver, né? Se eles conseguem se classificar, um time bom, eu acho que seria bom ter eles no mata-mata, acho que eles conseguem se recuperar. Vamos ver como é que eles vão jogar contra o Japão, né? Tô assumindo aqui que eles já vão perder, porque eu acho que o Japão tem mais time do que a Suécia coletivamente. As peças da Suécia são mais chamativas, né? Gyökeres, Isaac, mas acho que coletivamente o Japão é muito forte. Um futebol muito bem jogado, bola no pé. E as alas, como eu disse, trabalham muito pelas alas. Tanto indo ali até a linha de fundo, quanto mais ali no meio do campo, é sempre pelas alas, é muito difícil você ver ele jogando ali pelo meio, é sempre mais transicionando para ir para um lado para o outro. E é um belo futebol, cara, um futebol bem jogado, um futebol bonito de se ver. E fez uma belíssima partida hoje, eu acho que vão fazer uma boa partida contra a Suécia também, e devem ganhar, claro, não de um placar tão elástico contra a Holanda, porque, de novo, eu acho que naquele jogo foi assim, teve aquelas pitadas de sorte e azar, azar do lado da Suécia e sorte do lado da Holanda. Eu acho que vai ser um jogo mais equilibrado, porque acho que a Suécia vai conseguir se recuperar, apesar que tem que ver como é que fica o ânimo, né, depois de uma goleada dessa, mas acho que vai ser um jogo mais equilibrado, de repente um 2-1 pro Japão, um 3-1, por aí. Mas é isso, cara. O Japão tem boas expectativas e, assim, como eu venho dizendo nos jogos desse grupo, tem que ficar de olho porque é o time que vai sair desse grupo, caso o Brasil termine em primeiro, é o primeiro que vamos enfrentar nos 16 avos de final, já ali no primeiro jogo do mata-mata, né? E vai ser o segundo desse grupo, que no caso eu estou aqui projetando que vai ser o Japão. E vai ser jogo duro, cara, porque o Japão já ganhou da gente, né? Nos amistosos, claro, mas ganhou. E, assim, é um medo, né? É um medo de ser eliminado no primeiro jogo do mata-mata. Eu espero que não aconteça, assim. Eu não vejo que o Brasil é não favorito contra o Japão. Acho que é um jogo equilibrado. Eu não consigo ver o Brasil como favorito. Esse que é meu medo. Há anos atrás aí, acho que até na Copa passada ou na Copa retrasada, na Copa passada também, acho que eu veria o Brasil favorito, mas nessa eu já não consigo ver mais. E é isso que dá medo, tipo, e foi o que eu falei nos jogos, principalmente no jogo de Marrocos, que eu falei que é isso que o Brasil tá virando, um Brasil que vai ter medo de Marrocos, de Japão, de Croácia, times que são competitivos, porém que não são em grandeza o que o Brasil proporcionalmente tem que ter algum medo.
Sei que o Brasil tem que ter medo de alguém. E agora a gente está tendo que ter medo dessas seleções. E aí fica difícil se conformar com esse tipo de situação. Mas o Japão não tem nada a ver com isso. Tem chance, tem um bom time, tem um bom coletivo, um técnico que parece saber o que está fazendo. E, assim, se recuperou de um jogo contra a Holanda que era difícil. Ou seja, é um time também que não... Também virou o jogo contra o Brasil lá no amistoso. É um time resiliente, é um time que não sai atrás e já se desespera, já começa a dar tudo errado. É um time que vai atrás de resultado, consegue buscar. Então, cara, é bom ficar de olho nesse grupo, é bom ficar de olho nessa terceira rodada desse grupo do Japão contra a Suécia. A Holanda, creio eu, que vai golear a Tunísia também, ou pelo menos fazer um saldo ali satisfatório de 3-0, para não ter risco do Japão passar eles na primeira colocação, né? E aí vai ficar a critério dessas duas seleções, Suécia ou Japão. O Japão, só o empate já garante eles na segunda colocação. A Suécia tem que ganhar de qualquer jeito para conseguir essa segunda colocação aí. Eu aposto mais no Japão, mas os dois, pra mim, são jogos duros. Eu considero a gente favorito contra uma possível Suécia. Contra o Japão, eu já não vejo tanto assim. Mas, vamos ver, bom ficar de olho. E bom futebol do Japão.